Voltamos ao nosso Falando Daquilo de hoje, no nosso canal YouTube, com um tema que é o nascimento da psicanálise. No nosso encontro passado, a gente falou do mito, o mito de Eros e Psique, o mito grego, e hoje a gente vai examinar como Freud se posiciona, principalmente no início da sua carreira, no início da sua vida, em relação a essa combinação entre literatura, entre o mito, entre as narrativas e a ciência. Como essas duas coisas elas estão assim combinadas no início da psicanálise. Vou começar lembrando que Freud nasce numa família judia, numa região que hoje pertence à Tchecoslováquia, vai para Viena ainda pequeno. Viena, naquela altura, é o centro do Império Austro-Húngaro e um lugar extremamente cosmopolita, que recebe pessoas de várias regiões, que falam várias línguas, que está construindo um novo projeto extremamente modernizante na cidade, a Ringstrasse, né? Essa ideia de que é possível a gente criar-se um espaço organizado pela razão, organizado pela ocupação das vias públicas, um espaço bem definido, então a vida privada, a vida pública, que está em curso aí na virada do século. Freud, desde cedo, se mostra um grande aluno, uma pessoa muito dedicada aos estudos, mas há algumas lembranças que vão apontando assim, para a dificuldade do que é ser judeu na Viena naquele momento, né? Tem uma recordação que os biógrafos, como Peter Gay, em quem eu estou me amparando para a nossa conversa de hoje, né? Uma Vida para Nosso Tempo, uma das biografias mais consagradas do Freud, ele nota como em mais de um momento o Freud lembra de que estava andando com seu pai pelas ruas de Viena e passa alguém e derruba o chapéu desse pai e talvez o xinga. E o Freud olha para o pai, espera dele uma reação, mas o pai humildemente pega o seu chapéu e continua a andar pelas ruas de Viena. Em mais de um momento, o Freud se identifica com o personagem, né, de Aníbal, que seria assim um conquistador, aquele que foi capaz de derrotar os romanos, foi capaz de vingar o seu pai. E ele vai então estudar medicina na Universidade de Viena, onde toma contato com um momento assim de renovação e de criação e de estabelecimento das ciências médicas, né? Nós estamos no momento, para vocês terem uma ideia, em que estão se descobrindo algumas coisas como o neurônio. Apenas 3 anos antes do Freud publicar o seu estudo sobre as afasias, né? Freud se dedica à neurologia e um dos seus primeiros trabalhos é sobre isso, né? Sobre umas dificuldades de linguagem que acontecem quando a gente tem uma concussão, quando há uma perda na área de Broca ou na área de Wernicke, né? Era uma grande descoberta de que havia uma relação, havia um lugar específico do cérebro onde a gente podia localizar os fenômenos ou a faculdade da linguagem. Freud estava nesse momento, estava se descobrindo o que é o neurônio, haviam várias teorias sobre como ele funcionava, para que funcionava o axônio, como se dava a transmissão do impulso nervoso, não se sabia como isso acontecia, e o Freud participava desse ambiente, né, no laboratório de um grande fisiólogo chamado Brücke. E, portanto, a gente tem a trajetória de alguém que quer se tornar um cientista, que passa suas férias dissecando o sistema nervoso de enguias, que tem uma noiva que mora em Hamburgo, a Martha Bernays, com quem ele quer se casar, mas ele não tem muitos recursos. Começo de carreira muito difícil para um pesquisador e para um pesquisador judeu. Até que o seu chefe lhe diz: olha, Freud, aqui nesse momento, para você ser nomeado professor, isso vai ter que ser um ato do imperador. E os judeus não vão ter muita chance, eu recomendo que você faça outra coisa da vida. A psicanálise, ela nasce do fato de que Freud não conseguia, não tinha espaço para ele ser um pesquisador como ele queria. Então é nesse momento que ele começa então a procurar assim um ganha-pão possível
algum tipo de clínica, algo que ele pudesse, enfim, habilitar a ter uma carreira como médico. Ele encontra um colega chamado Joseph Breuer. E o Breuer está atendendo, está seguindo, está pesquisando uma doença enigmática para a época, porque não se sabia dizer exatamente se ela era uma doença neurológica ou se ela era uma doença psicológica. Qual é a relação entre o cérebro e as representações, e as palavras, e a vontade, e aquilo que teria que ver assim com a nossa mente? Breuer está acompanhando então um caso clínico muito conhecido, o caso de Anna O, e que para muitos é o caso fundador da psicanálise. Vejam só, o caso fundador da psicanálise não é um caso do Freud, é um caso de Breuer. Eles trabalham juntos, escrevem um texto sobre a histeria, chamado Estudo sobre a Histeria, 1895, né? Tem uma primeira comunicação em 1893. O que o Freud está descobrindo, né, junto com o Breuer? Né? Que essa doença que era a histeria, ela é reativa, ela responde a determinadas palavras. Essa doença, ela pode ser simulada por meio do hipnotismo. Isso é uma coisa que o Freud aprendeu com o seu mestre, né, em neurologia, um dos seus mestres, num estágio que ele vai fazer em Paris. Esse sujeito chamava-se Charcot, e o Charcot utilizava o hipnotismo, né, para rebaixar a consciência das pacientes num hospital muito grande que ele organizava, que era a Salpêtrière, e rebaixando a consciência, hipnotizando essas pacientes, ele conseguia simular os sintomas da histeria. Por exemplo, uma conversão sensorial, ou seja, uma perda de sensibilidade no braço, ou na perna, ou numa parte do rosto, em que a gente enfia uma agulha e a pessoa não sente dor. Ou então uma hiperestesia, né? A gente aproxima a mão e a pessoa sente assim uma reação dolorosa, ou seja, perturbações sensoriais que não eram explicáveis por perturbações das conduções nervosas. Além disso, é um quadro que apresenta também conversões chamadas de conversões motoras. A paciente, como Elisabeth von Ehring, não consegue se mexer, ou ela sofre de espasmos, ou ela sofre com tremores, ou ela sofre com tiques verbais. De novo, sintomas que parecem sintomas clássicos da neurologia, mas que são retiráveis a partir dessa prática que é o hipnotismo. Ou seja, se os sintomas são tratáveis pela palavra, conclui o Freud, é porque, de alguma forma, eles foram formados por palavras. Se esses sintomas são reversíveis pelo rebaixamento da consciência, ou numa situação de rebaixamento da consciência, é porque esses sintomas foram formados num momento de alteração da consciência. Se esses sintomas são curáveis por uma relação entre o médico e o paciente, é porque eles, de alguma forma, devem ter sido causados por uma relação. E assim ele vai inferindo uma série de propriedades dos sintomas histéricos, né? Os sintomas conversivos, mas também os sintomas de alteração de consciência, os sintomas relativos aos ataques histéricos, né? Agitações psicomotoras, formando esse arcabouço de questões em torno da histeria que levam ele a essa primeira hipótese, né? Essa primeira ideia de que a alma humana, a gente falava de psique e eros no nosso encontro passado, a alma humana pode não ser uma unidade. A alma humana pode estar definida por uma divisão. E essa divisão, essa dualidade entre psique e eros, se vocês quiserem, ela eventualmente pode ocasionar tentativas de reunião, tentativas de solução para essa divisão, que são os sintomas. Essa teoria, bastante assim simples, vai ser a origem para o desenvolvimento da noção de inconsciente. Quem ficou com dúvidas, levante a mão, clique no Aqueronta Movebo, inscreva-se no nosso canal, coloque as suas dúvidas para a gente dar continuidade a essa conversa aqui no canal
YouTube. Por hoje é só, ou eu esqueci histericamente de alguma coisa?